No Direito Sem Fronteiras desta semana, vamos falar sobre um embate entre Estados Unidos e China. As tensões entre os dois países aumentaram muito nos últimos meses. O governo de Washington trava uma guerra comercial com Pequim, que envolve Hong Kong, região administrativa da China. Os dois países também são concorrentes no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, que provocou até um incidente diplomático. Veja na reportagem. Em julho, o governo norte-americano mandou fechar o consulado chinês em Houston, no Texas, após 2 hackers tentarem roubar informações sobre pesquisas de vacina contra a Covid-19, segundo os americanos, a mando de serviços de espionagem do governo chinês. As suspeitas aumentaram depois que alguns chineses foram filmados fazendo várias fogueiras com pilhas de papel no jardim do consulado, o que chamou a atenção da vizinhança. A medida se baseou na Convenção de Viena para proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos norte-americanos. Nem bem havia terminado o prazo do governo americano, os chineses ordenaram o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, importante centro industrial chinês. O Ministério das Relações Exteriores chinês alegou que se via forçado a responder aos Estados Unidos e que a medida do governo Trump teria causado um prejuízo severo às relações dos dois países. Caso grave. Para debater o assunto, vamos conversar via Skype com Rogério Carvalho, professor de Direito e mestre em Estudos Marítimos, e também com Diego Machado, professor de Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Rogério, eu começo com você. Como é que essa tensão teve origem entre os dois países? Rapidamente, tem um cenário geopolítico global nisso ou não? Sim, evidentemente o cenário geopolítico que se apresenta vai vir desde a eleição do presidente Trump em 2006, que já queria retomar os empregos dos Estados Unidos perdidos pelos chineses e desde essa época já preconiza sanções comerciais que vão ser impostas a partir de 2018, com sobretaxação de produtos chineses de importação para os Estados Unidos e que isso levou Pequim a fazer uma resposta da via cambial. Desta forma, esta tensão começa a ganhar um corpo político e que se transforma, neste momento, na atual tensão que cada vez se agrava mais. Diego, essa questão geopolítica, além da questão tarifária, de produtos, empregos, etc., existe uma ameaça de a China assumir a liderança econômica no mundo inteiro. Como é que você vê a possibilidade disso acontecer, sobretudo agora, pós-pandemia? Na verdade, eu até costumo dizer que não é uma disputa apenas entre Estados Unidos e China, mas sim entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a China. E o principal temor que o Ocidente tem, principalmente os Estados Unidos, é dessa dominação chinesa em vários países, mundo afora. Fala-se muito em uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0, uma expressão bastante midiática, fazendo uma analogia à Guerra Fria que teve depois da Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e Rússia. Só que eu acho que essa nova Guerra Fria, essa 2.0 da China, é de uma maior envergadura, no sentido de que não pode comparar a China hoje com a Rússia ou a União Soviética até 1989, porque a China tem uma envergadura econômica imensa, tem poder econômico, uma indústria bélica quase que autossuficiente, vem desenvolvendo, vem implementando projetos de investimento muito forte, por exemplo, no continente africano, que é um continente quase que esquecido pelos Estados Unidos. Nós temos hoje uma lacuna na América Latina, e essa lacuna pode ser preenchida melhor pela China ou pelos Estados Unidos. Então, a China ela busca uma dominação geopolítica com base em alguns fundamentos, com base em alguns projetos tecnológicos, militares e principalmente econômicos. O grande temor do Ocidente é essa dominação chinesa. Só que a China, diferentemente dessa Guerra Fria que estão falando hoje, da Guerra Fria anterior, a China hoje tem um poder econômico, bélico, político muito grande. Não é à toa que a República Popular da China é um dos países que tem assento permanente no Conselho de Segurança e tem poder de veto. Perfeito. Já voltamos com você, Diego. Rogério, essa questão da supremacia econômica da China,
né? Recentemente, a China divulgou um balanço econômico, acho que no primeiro trimestre, e tinha já tido um crescimento de cerca de 3% do seu PIB. Em comparação aos Estados Unidos, houve um recuo acima de 10%. A questão do modelo americano, que é um modelo baseado no liberalismo, esse modelo ensinou o mundo que a liberdade econômica, a liberdade individual, é o único modelo que pode gerar riqueza para o indivíduo, e agora nós temos a China, que é um regime completamente diferente. Comenta um pouco sobre as diferenças políticas e econômicas entre os dois países. Bom, evidentemente que os Estados Unidos eles estão centralizados no sistema Bretton Woods, né? Que em termos gerais tem lá o Banco Mundial, o FMI e agora a questão da OMC. A liberdade econômica preconizada pelos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra era para trazer maiores atrações de empregos e lucros para os Estados Unidos, em detrimento de fazer opressão aos demais países do mundo. Ou seja, as grandes indústrias elas vão receber do American Way of Life a intenção da tecnologia americana e ela vai distribuir e redistribuir isso ao mundo. Em comparação com a China, desde o final da década de 70, 80, ela vem protagonizando um sistema na qual, centralizado, de reabertura e abertura político-econômica, mais econômica do que política. Mas essa abertura econômica fez com que atraísse todo esse capital, basicamente de empresas ocidentais para a China, para atrair os empregos, principalmente os empregos que eram do meio oeste americano. Isso fez com que desaparecesse muito desses empregos conforme o passar das décadas. E é nesse ponto que o presidente Trump, na sua campanha, vai dizer America First, o retorno dos empregos perdidos pela China desde a década de 80. Nessa forma, o panorama econômico, né, tanto americano quanto chinês, ele tem uma disputa também de empregos, de empresas, fora as disputas do campo cambial, né? Enquanto você tem aqui do sistema Bretton Woods, o dólar vai ser a moeda que vai compatibilizar com todas as do mundo, né? De maneira que ele flutua em relação às moedas locais. A China você tem o Renminbi, que é uma cotação fixa. Perfeito. E que devido a essa guerra comercial, houve uma desvalorização no ano passado. Perfeito. Eu acho interessante a gente destacar também a questão tecnológica da China em relação aos Estados Unidos. A China hoje é o país que tem o maior empenho no desenvolvimento da tecnologia 5G. Essa tecnologia é o próximo passo da conversa entre máquinas, a tecnologia das máquinas, a tecnologia das coisas. Sem isso, o meu refrigerador não poderá conversar com a minha máquina de lavar roupa. Mas tudo isso já existe. Os Estados Unidos estão um pouquinho atrás em relação à China. Diego, comenta um pouquinho sobre essa guerra do 5G. Na verdade, o 5G seria a quinta revolução tecnológica. A empresa chinesa Huawei é a pioneira e ela vem incomodando algumas empresas mundo afora. Não é à toa que, recentemente, nós tivemos o bloqueio quanto ao funcionamento dessa tecnologia, dessa empresa chinesa na Índia. O próprio governo brasileiro deu sinais que ano que vem pode bloquear essa tecnologia 5G da empresa chinesa. Ela está na vanguarda, é uma tecnologia de ampla interconectividade que permite que máquinas se comuniquem, que nós tenhamos automóveis autossuficientes no sentido de não precisar de um elemento humano, celulares, geladeiras, televisão, computador, etc., seriam totalmente conectados e teriam quase que uma vida autônoma, uma vida independente. Essa tecnologia 5G ela vem se espraiando no mundo afora e a empresa chinesa Huawei é considerada a pioneira, ela está na ponta dessa tecnologia. Perfeito. Todavia, os países, especialmente Estados Unidos, o próprio presidente Donald Trump recentemente alertou que pode o governo chinês, e nós estamos presenciando várias ameaças mútuas, né? Várias teorias da conspiração de ambos os lados, pode o governo chinês se apropriar de dados particulares, de dados pessoais, por meio dessa tecnologia, para desenvolver trabalho de espionagem.
Ô, Rogério, essa questão de espionagem é uma questão que merece, eu acho, um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de consideração. Até porque quem implantou um sistema de espionagem mundial foram exatamente os Estados Unidos após o atentado em Nova York. Prova disso que o ex-espião da CIA e da Agência Nacional de Segurança, o Edward Snowden, fez um filme sobre isso e soltou um livro espetacular contando em detalhes como qualquer pessoa que usa a internet tem o seu registro nos servidores americanos. Queria que você comentasse um pouco isso para tentar desmitificar a ação de um simples software de edição de vídeo como o TikTok ou mesmo o WeChat a respeito dessa, digamos, ampliação de espionagem do governo chinês. Bom, primeiramente, acho que cabe aqui fazer uma grande diferenciação. A espionagem, acho que é o meio de defesa que as potências fazem em relação aos seus interesses, né? Então, é algo que já existia, provavelmente existe e existirá, né? Basta lembrarmos, só a título de curiosidade, que até a presidenta Dilma foi vítima de espionagem do governo americano, né, anos atrás. Então, não é um processo novo, não é um debate recente, ele já vem de há décadas, e evidentemente que nesse momento crucial ele está sendo utilizado para tentar turbinar a campanha de reeleição do presidente americano Donald Trump. Bom, o segundo ponto é dizer que o TikTok, o aplicativo TikTok e o aplicativo WeChat, o WeChat é um aplicativo basicamente chinês, né, que tem toda uma concentração, eu que já morei na China, tem toda uma concentração de serviços atrelados ao WeChat. Então, ele não é somente um aplicativo de comunicação, mas também um aplicativo para qual as pessoas fazem pagamentos eletrônicos de maneira instantânea. É muito mais complexo quando você fala do WeChat, porque é o modo de vida atual do chinês, é viver através do WeChat. Não existe como você não ter o WeChat dentro da China. É impossível, você não consegue se comunicar, você não consegue fazer transações comerciais e você não consegue até adquirir coisas, uma vez que o dinheiro, cédula, como nós conhecemos, está cada vez mais na China. O mais importante é o dinheiro eletrônico, é o que eles falam de e-Renminbi, né? E o TikTok, por sua vez, é um aplicativo mais recente, né, que ele atrai um perfil mais dos jovens e também está no furo da disputa comercial. Porque uma vez que o governo americano entende que no TikTok tem a espionagem do governo chinês, estaria fazendo isso diante de um universo juvenil americano, o que seria muito perigoso se contarmos em relação a futuras gerações. E também que todo o processo de espionagem ele é sempre eficiente para monitorar passos, desejos, anseios das pessoas e, evidentemente, que os governos podem dar uma resposta mais efetiva com posse dessas informações. Perfeito. Diego, essa questão tensa entre Estados Unidos e China, envolvendo também a questão geopolítica do Sudeste Asiático, o Mar do Sul da China, e agora a questão tecnológica e também a questão econômica, a reeleição do Donald Trump, isso não poderia colocar o mundo num patamar de insegurança bastante delicado? Essa questão é interessante porque ela é mais jurídica que política. Esse tema, essa tensão entre Estados Unidos e China, normalmente ele tem uma conotação política muito forte. É até difícil de você dar uma opinião técnica. Mas a tua pergunta é bastante pertinente porque a gente consegue trazer um pouquinho para o direito internacional, um aspecto mais técnico. Fato é que o conflito armado, a guerra, melhor dizendo, ela é um ilícito internacional, ela não é permitida pelo direito internacional. Qualquer desentendimento entre os países, eles devem, teoricamente, recorrer a soluções pacíficas de controvérsias internacionais. Dentro do direito internacional, nós temos uma cadeira, uma disciplina, que trabalha com essas soluções pacíficas de controvérsias internacionais. Você sempre tem que recorrer aos meios pacíficos. Uma negociação direta, negociações diplomáticas, arbitragem, meios judiciais, para, se necessário, em caso de legítima defesa, recorrer somente nessa situação excepcional, conforme expressamente previsto pela Carta da ONU, recorrer a um conflito armado, ao uso da força, somente em legítima defesa. Mas o interessante é que toda essa ciência, toda essa doutrina, ela parece que não se aplica às grandes potências, como Estados Unidos e China. Essas tensões, elas
podem gerar, sim, algum conflito armado. Eu acredito que no caso do Mar do Sul da China, é a única situação que nós podemos ter algum conflito armado. Não acredito em um conflito armado de proporções globais. Isso não é vantajoso para a China e não é vantajoso para os Estados Unidos. Ok, Diego. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E você, continue com a gente. Voltamos logo. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o aumento da tensão entre Estados Unidos e China. No primeiro bloco, nós falamos sobre os dois aplicativos, o TikTok e o WeChat. O WeChat é um canivete suíço, né? Que está sendo usado na China amplamente. A China tem 760 milhões de pessoas conectadas, todas usando este aplicativo. Isso é mais que Estados Unidos e Europa juntos. Mas o aplicativo também está, o WeChat também está nos Estados Unidos, com jovens e estudantes, universitários, etc. A pergunta é a seguinte: se os Estados Unidos, Rogério, realmente bloquearem o acesso ou a comercialização ou o uso desses dois aplicativos, como é que fica a relação comercial? Que tipo de operação, que tipo de intervenção a OMC poderia fazer nesse sentido? Bom, primeiramente, só reafirmar que tanto o TikTok quanto o WeChat, eles querem ter uma capacidade de influenciar gerações, principalmente a próxima geração. Como o WeChat ele é amplamente utilizado na China, né, ele é o principal aplicativo porque reúne uma concentração de serviços em torno dele, não somente apenas de comunicação, mas também pagamentos, contratos, videoconferência. E os outros aplicativos que nós podemos dizer ocidentais, eles têm muita restrição já na China. Então, Facebook tem restrição, Instagram tem restrição, o nosso WhatsApp tem muita restrição na China, né? Hoje, por exemplo, quem vai à China consegue utilizar o WhatsApp apenas somente pela troca de mensagens, mas não consegue fazer envio de arquivos, nem download e nem chamada de vídeo. Então, essa medida americana ocidental que queira bloquear o WeChat vai estar bloqueando a via de comunicação econômica entre Estados Unidos e China. Vai impactar, evidentemente, nos contratos futuros, nos negócios e nas transações comerciais. Por quê? Porque na China você não tem a utilização dos aplicativos ocidentais. E o WeChat seria uma forma de comunicar tanto os Estados Unidos e o Ocidente, não só tem o WeChat nos Estados Unidos, mas tem todos os países do mundo, e vai prejudicar muito as transações comerciais e que vai abrir janela de oportunidade para outros países que não fizerem esse tipo de bloqueio. Perfeito. Recentemente, uma publicação americana revelou que engenheiros do Google ou da Google estariam se demitindo, mais de um acabou saindo, 2 ou 3 saíram, em função de um projeto secreto para a implantação do Google dentro do modelo chinês de censura e controle. Diego, apesar da força de Donald Trump neste momento em tentar coibir o uso desses aplicativos, a empresa americana, dentro da sua doutrina liberal, pode fazer negócios com a China, como o Facebook fez negócios com a China, acho que opera ainda lá. O próprio pai da tecnologia de inteligência artificial, o Kai-Fu Lee, foi CEO do Facebook. Eu pergunto a você o seguinte: até que ponto o governo americano pode trancar a porta e impedir novos contratos e negócios, tendo a tecnologia que dá esse passo adiante em relação a 5G? Isso se você... o governo americano ele vai ponderar. A gente pode até aplicar, nesse caso, a análise econômica do direito, né? Porque é um pouquinho de economia e o direito, teoria dos custos de transação. Determinadas medidas econômicas, elas são analisadas conforme os custos e os benefícios. A própria taxação oportunizada pelo governo Trump em 2018, como bem trabalhou e citou o professor Rogério, isso gerou prejuízos também à economia interna americana. O próprio Reino Unido, quando bloqueou e está impedindo a compra e futuramente ingresso de tecnologias 5G da empresa chinesa, isso está gerando bilhões
em prejuízo, bilhões de libras em prejuízo para o governo do Reino Unido. Então, os Estados Unidos ele vai tomar qualquer medida levando em conta a teoria dos custos e dos benefícios, até que ponto isso é benéfico e qual o custo que vai custar, vai gerar ao governo norte-americano. A taxação em 2018 gerou prejuízos imensos a várias empresas norte-americanas. E o interessante, se você comparar os Estados Unidos com a China primeiro que a China tem um partido comunista, um governo comunista que tem previsibilidade, ou seja, ele existe hoje e eu acho que vai existir por um bom tempo, diferentemente das economias democráticas, que há mudança de governo, em determinado momento você tem um governo liberal e em outro momento você tem um governo mais conservador, mais socialista até. Já o governo chinês, eles têm uma previsibilidade. Essa filosofia de vida da China, ela vai existir por muito tempo, várias décadas. Internamente, a China ele é muito autoritária. Externamente, ela prega um liberalismo atípico para o desenvolvimento econômico. Rogério, essa questão agora da diplomacia, quer dizer, vários diplomatas chineses foram acusados, um consulado foi fechado no Texas e a China também fechou um consulado americano, não na cidade de Wuhan, que seria, em tese, o consulado que teria mais força, sobretudo por conta do parque industrial, mas também já estava fechado por conta da Covid. E assim os dois países vão trocando uma certa agressão no chamado soft power, né? Sem pegar em armas por enquanto. Vamos falar da questão da Covid. Alguns estudantes, cientistas americanos, chineses que estavam nos Estados Unidos, um deles seria do exército chinês, entrou lá com uma alegação, um visto de trabalho supostamente adulterado e por isso foi expulso. Em função disso, o consulado no Texas acabou sendo fechado. Eu pergunto a você o seguinte, a questão da Covid-19, até que ponto existe mesmo uma guerra, pelo menos intelectual, sobre a autoria dessa vacina e a possibilidade de quem vai lançar primeiro uma vacina eficiente? A China já não está alguns passos à frente? Bom, primeiramente dizer que o consulado geral da China em Houston foi fechado e, em contrapartida, o governo chinês ordenou o fechamento do consulado geral dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, né? Evidentemente que as embaixadas de ambos os países continuam abertas, bem como os outros consulados gerais. Cada país tem 5 consulados gerais, então apenas foi fechado um. Evidentemente que na questão da vacina, nós temos diversas vacinas do mundo. A primeira lançada recentemente foi até a Rússia agora, com a Sputnik V. O grande problema da questão da vacina é quem chegar primeiro, quem conseguir obter resultados melhores primeiro, vai ter maior poder dentro da seara geopolítica que se encaixa todas as questões das tensões que envolvem Estados Unidos e China, onde o novo coronavírus é apenas uma pequena parte, porque também envolve as questões comerciais, como bem tratadas pelo professor Diego e por mim em respostas anteriores, mas também a situação de Hong Kong. Tudo isso tem elevado o tom à medida que há a aproximação das eleições presidenciais americanas. Então, o que se espera é um aumento do tom e cada vez que pesquisas realizadas nos Estados Unidos demonstram a queda das intenções de voto para a reeleição do presidente Trump, ele vem com maior poderio ofensivo em relação à China. É evidente que as questões de espionagem, que tem a questão de vacinas, quem roubou ou quem se usurpou do conhecimento de quem, evidentemente que isso o próprio tempo vai demonstrar. Mas as vacinas chinesas e americanas já estão na fase 3, as principais, 2 chinesas e 1 americana, e acredito que logo, logo nós teremos a solução. Uma vez que, mesmo que se apresente a vacina, ela tem que ser eficaz. Então, os dados que, porventura, tenham sido furtados, utilizados por outra nação, tem que ver se vão ser efetivos quando da aplicação nos seres humanos. E a questão da vacina, ela é muito importante se verificar que nós temos 160 projetos de vacina em curso. Então, a perspectiva é que, tão logo como começou agora com a Rússia, já demonstrando uma saída geopolítica, China e Estados Unidos também deverão lançar as suas vacinas ainda neste ano. Perfeito. Diego, Hong Kong, no meio desse contexto todo
de pressão americana, chinesa e tal, aparece Hong Kong, que ainda é um território chinês, parcialmente, faz parte da China, mas tem uma certa autonomia, né? Um país de dois sistemas, como eles dizem, né? E agora Hong Kong recebeu do governo central chinês uma legislação de segurança mais rigorosa. Eu pergunto, até que ponto a questão de Hong Kong pode complicar ainda mais a relação entre China e Estados Unidos? O governo Donald Trump enviou e emitiu ameaças ao governo chinês, como eu falei anteriormente, é uma troca de ameaças, teorias da conspiração, acusações mútuas. Hong Kong, em 1997, até 1997 era uma colônia britânica, foi devolvida à China territorialmente, então é território chinês, mas é um território chinês atípico, porque ele mantém um sistema de governo liberal e, como você muito bem falou, a expressão é um território, só que dois sistemas. Recentemente, a China aprovou uma lei de segurança nacional. E como toda lei de segurança nacional chinesa, essa lei permite a violação de várias garantias, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, liberdade para acusar ou até denunciar o governo chinês. Até recentemente, a China não fazia ingerências políticas no território de Hong Kong. Com essa recente lei, passou a fazer ingerências, alguns protestos em Hong Kong passaram a ser reprimidos violentamente pelo governo chinês, e isso gerou a ira do Ocidente, especialmente Reino Unido e Estados Unidos. Recentemente, a própria ONU, Organização das Nações Unidas, foi acionado por mais de 50 países do Ocidente para tentar frear essas violações de direitos humanos em Hong Kong, e eu acho que é apenas um dos capítulos dessa imensa tensão entre Estados Unidos e Ocidente e China. A questão de Hong Kong, o território deve ser devolvido definitivamente à China, me parece que em 2040, 2042, parece que foi esse o prazo para essa transição de um território, um país e dois sistemas, né? Depois que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido entregou o território ao governo chinês. Eu pergunto a você o seguinte, a população chinesa, tão habituada, mais de 2 ou 3 gerações, ou 4 gerações já habituadas ao sistema liberal, como que esse povo vai se reenquadrar ao regime chinês e tendo ainda a pressão internacional? Ainda não está bem claro, mas parece que é contra essa reintegração, né? Bom, evidentemente, para o auxílio, respondendo essa questão e complementando até que o professor Diego nos brindou com as suas palavras, a Lei Fundamental de 1997, que é o grande acordo entre Reino Unido e China, que vai fazer a manutenção da governança de Hong Kong pelo prazo de 50 anos, então nós estaremos falando de horizonte até 2047, está permeado pela transição de um país, dois sistemas, ou seja, o sistema socialista comunista continuaria na China continental, que os chineses costumam chamar de Mãe China, e na China de Hong Kong você teria um outro sistema, um sistema ainda capitalista, respeitando as liberdades, inclusive tem até uma assembleia legislativa e tem até uma chefe de governo de Hong Kong. O grande acontecimento que está vindo desses tempos é que, antes da devolução, Hong Kong era um dos principais entraves econômicos do sul da Ásia. E, evidentemente, que a China, já percebendo isso, começou a fazer cidades especiais dentro do território chinês, como Guangzhou, como Shanghai, agora em mais especial também Wuhan, né, que são cidades também que vão ter características muito mais próximas a Hong Kong, o que está fazendo com que a importância de Hong Kong também seja diminuída, inclusive através desses anos, o que possa facilitar no futuro uma reincorporação ao território chinês. Por isso, a questão de Hong Kong é importante, porque você vai unificar o território e também, evidentemente, que, tendo o controle de Hong Kong, a China também vai virar o seu outro grande problema, segundo a sua perspectiva, que seria Taiwan, que recentemente recebeu a visita do secretário de Saúde americano em mais uma prova da rusga que o governo de Donald Trump tem, que desde 1947 nenhum
funcionário do alto escalão americano tinha visitado Taiwan. É a prova que a tensão ela somente aumenta conforme o tempo até as eleições presidenciais. Maravilha. Muito obrigado a vocês. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço muito a divisão de conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.